Boa noite, gente. Novamente entrando aqui para bater esse papo com o nosso querido Jorge Rasta. Tentamos entrar anteriormente, mas o sinal não estava ajudando. Eu resolvi derrubar a live e voltar. Tá? Sou o Ran Rodrigues, apresentador do programa Tela Preta. Esse programa é especial que a gente busca retratar e contar as vivências do nosso povo preto, não só do Brasil, como tantos pretos que existem aí pelo mundo. Hoje conversaremos especial com um arte educador, percussionista, mamulengueiro, ativista, criador e idealizador da Casa do Boneco em Itacaré, que é esse espaço cultural, esse grande quilombo urbano nessa cidade que é uma das mais belas do Brasil, que tem... Enquanto vocês estão aí ouvindo um pouco de Margareth Menezes e eu aguardando Jorge Rasta. Aí... Axé. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tô na resistência, né? Sempre. A resistência sempre. Como eu tava falando inicialmente, Papo Ninja tá tendo um retorno, né? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo a minha voz. Tá indo bem o som pra você? Pra mim tá bem. Então tá. Pra vocês aí em casa. Vamos lá, então. Jorge Rasta, nosso terceiro convidado do Papo Ninja, especial Tela Preta. Hoje recebendo esse arte educador, percussionista, mamulengueiro, criador e idealizador da Casa do Boneco em Itacaré. Tá? Estive recentemente aí, onde a gente pôde conversar e fazer uma matéria especial para o Tela Preta, que irá ao ar muito em breve, tá? Lembrando que o programa Tela Preta está no YouTube do Mídia Ninja. E na edição especial, nessa última edição, a gente tem a participação de Margareth Menezes, Nanda Lisboa, Pablo Pitombo e Flávio Renegado. Falando, está com retorno, né? Enfim, Jorge, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse espaço tão importante em Itacaré, quando surgiu, qual a importância dele de ter esse espaço, a Casa do Boneco em Itacaré, esse espaço de resistência. Eu vou pedir um minutinho só que eu vou alterar aqui o espaço para ver se acaba com esse retorno, que pode ser por causa do ambiente aqui. Ok? Um minutinho só, um segundinho. Enquanto isso, o Jorge está organizando lá para colocar o nosso tema da live. Fixando aqui. Nosso tema da live é Terra, Água e Comunicação. Tá? Estivemos já conversando nas outras semanas com o Ed Luna, também com o Lazo. O áudio tá ruim, né? E aí, ficou melhor agora, hein? Não. Eu acho que tá tendo um retorno também. Na live anterior também estava aparecendo alguns problemas. Não sei o que está acontecendo. Eu pensei que poderia ser aqui. Mas vamos mandar forte aí, né? Tá. Conte pra gente, o que é a Casa do Boneco? Bom, a Casa do Boneco digamos, é um resultado de um processo de educação que vem sendo construído desde da chegada do povo preto aqui no Brasil, né? Desde o nosso sequestro, paralelo ao processo de evolução do país, um modelo de educação foi reconstruído, né? E a Casa do Boneco, ela é o resultado disso, né? Um pouco da ancestralidade de matriz originária dos índios, né? Com uma quantidade maior da ancestralidade africana, e isso ligado aos movimentos de luta e reparação. Porque a Casa do Boneco, ela acontece com a minha chegada em Itacaré, e eu sou nascido em Alagados, né? Nasci em Alagados, nas Palafitas, em Salvador, e minha família é do Recôncavo, né? Ela tem origem na África, e sequestrada aqui no Brasil, ela tem a sua reunião no Recôncavo Baiano, na região de Santo Antônio de Jesus, até Cachoeira, né?
porque eles eram escravizados na lavoura fumageira. E no processo pós-escravização, né, pós o processo direto de escravização, né, antes da mudança do modelo de escravização do povo africano, eles vão para a favela de Alagados, na capital, à busca do trabalho escravo, né? Eles vão para a senzala prevista e vão prestar serviço à lavoura moderna, né? Da pós-escravização dos grilhões, das correntes, que ainda aparece como algemas, né, no camburão, mas naquele modelo de fim da escravização, eles vêm para a favela e de lá surge, eu nasci e depois de um processo, né, que se inicia no início da adolescência em associação de bairro, já uma associação livre de moradores, eu venho morar em Itacaré. E aí esse processo depois do militarismo, e aqui a gente começa com práticas de matriz africana, porque era o esboço que eu desenvolvia, como a capoeira, como samba de roda, dança afro-contemporânea, porque sou aluno de Paco Gomes, né, de dança afro, sou aluno de Nadir Nóbrega, sou aluno de Augusto Omolu, nosso lendário bailarino preto, né, que foi vítima de homofobia, né? Augusto Omolu, pude participar de aulas na Fundação Cultural, no Miguel Santana, no Grupo Chama, tive aulas com Nadir Nóbrega no SESI do Caminho de Areia. Então o Paco Gomes, que é meu irmão, sempre foi professor de dança, né? Então fizemos a transformação da folclorização em práticas educacionais de matriz africana, na desfolclorização de todo o processo da cultura ancestral afro-indígena. Nós buscamos criar um modelo de educação linkado a todos esses folguedos e essas práticas que existem, né? Então, a Casa do Boneco é um centro de educação, de formação, hoje ligado à Fazenda Modelo Escola Quilombo do Oiti, que é uma fazenda que é também um destino de turismo de base comunitária, turismo étnico de base comunitária. Então, a Casa do Boneco, ela engloba esse circuito de Casa do Boneco, um centro cultural de formação, de política de luta de matriz africana, de folguedos e práticas ancestrais, linkado a uma escola de turismo de base comunitária, né? Então, essa é a nossa instituição, propriamente dita, né? A Casa do Boneco, ela já existe há quantos anos, Jorge? E como é que vocês têm feito hoje para se manter nesse período agora da pandemia? Pois Oran, a gente tem uma relação de continuidade de luta que ensaia um processo que é para onde nós pretos, nós afro-indígenas, né, precisamos caminhar, precisamos ter. Como eu falei, né, eu sou o resultado de muitos líderes, de muitas formações, de muitos grupos e organizações que principalmente se fortaleceram no período pós-ditadura, ou na construção, ou a partir da ditadura, né, porque eu estou com 54 anos de idade. Então, aos 12 anos eu já dentro de uma associação que tinha como práticas várias práticas de resgate de nossa ancestralidade e um fortalecimento linkando elas às políticas de luta, tanto de reparação como de afrontismo, né? Então, a gente aqui hoje, a gente busca ter práticas que, por exemplo, nos impede de ter relações com políticos, com política partidária. A gente não conseguiu, no longo, como você perguntou quantos anos tem a casa, nós temos 32 anos, vamos fazer 33 anos. Então, em 87, nós começamos aqui com a prática de capoeira Angola, samba de roda, ainda num processo de desfolclorização. Foi um processo que começou com o trabalho de estudo também de uma matriarca chamada Jomária Soledade, que tinha já
conteúdo de pesquisa essa proposta de desfolclorização da cultura de matriz africana, de matriz ancestral. E a gente já encaminha essas formações, mas sim com a tutela de luta. Então, hoje a gente tem dificuldade de se relacionar com a política partidarística, porque no longo do tempo ela nunca mudou a nossa realidade real, né? A gente hoje, aos 32 anos, nós sobrevivemos de colaboração de outros coletivos que são parceiros e que também utilizam os nossos trabalhos, nossos produtos e serviços na composição dos seus. Então, através de um escambo, né, e de troca de serviços, a instituição tem tido mais que 80% dos recursos que nos mantém, né? A gente tem o nosso expediente básico pago através das atividades dos membros que foi construído dentro da instituição, porque há mais de 4 mandatos de administração na instituição Casa do Boneco, que são jovens que foram criados dentro da instituição, né? Jovens que tiveram seu processo de formação e hoje eles administram e coordenam os trabalhos principais da casa, né? Então, a casa ela funciona com coletivos que utilizam os nossos produtos e serviços, como eu disse, e da produção da gente. Então, nesse momento de pandemia também, que é um momento ímpar, mas que de certa forma já era previsto, porque todo o movimento de luta social que tem um desatrelamento ao partidarismo, né, ele sabe que os governos e as administrações elas estão sempre contra o povo, independente de legenda. Ela sempre serve ao colonizador, ao capitalista, porque é um processo histórico no nosso país. Então, dessa forma, quando a gente tem uma independência de recursos financeiros, automaticamente você tem que ter uma boa parceria. Então, nesse momento de pandemia, em que o turismo, por exemplo, que é aqui em Itacaré, de extrema importância econômica, mas o recurso desse turista, ele não vem para o povo de Itacaré, para a população itacarense, para a população nativa, porque mais de 75% do comércio de Itacaré, ele é de fora da Bahia. Diferente do que muitas pessoas podem imaginar, mais de 75% do comércio de Itacaré é de fora da Bahia. Você esteve aqui e você viu o comércio como funciona, né? Então, a gente ainda tem uma parte desse comércio que é de fora do Brasil, né? Aí, quando você vai ver o percentual do comércio que é da comunidade de Itacaré, é assustador, é menos de 5%. Né? Não se trata de um bairrismo geográfico, não. Isso trata de quem preservou isso aqui, né? Quem foi responsável pela preservação desse ambiente que, por hora, enriquece o colonizador, né? Que só veio aqui explorar. Que é, inclusive, uma das razões do que a gente vem conversar, que é essa questão da terra, do território, da terra, da água, da comunicação, que são princípios de iluminação históricos, né? E sabemos que desde Noé que ele já está viajando atrás de terra. E então o colonizador, quando atracou as suas caravelas aqui, ele veio atrás disso, de riquezas. Ele não veio atrás de respeitar a cultura de quem estava aqui, muito menos de respeitar ou identificar quem estava aqui como donos da terra ou como talvez um parceiro, né? Da terra. Não, ele veio aqui para explorar, para tirar riquezas, porque a proposta do colonizador foi essa na sua chegada. Então a gente tem vários ângulos de discussão quanto à instituição no que diz respeito a isso. O princípio da caminhada da Casa do Boneco foi constituir terra, casa própria. Porque quando fomos uma instituição, que começamos em 87, e já tínhamos uma atividade com mais de 80 jovens, né,
da comunidade, nós fomos expulsos do clube público por causa de uma mudança de administração pública. O clube foi levado a outro fim e a Casa do Boneco, que naquele momento se chamava Grupo Chapéu de Couro, foi expulso do clube. Nós conseguimos um apoio e ocupamos um sítio, né? Esse sítio de um estrangeiro que quando que estava abandonado, mas quando a gente ocupou, deu visibilidade, deu medo de se tomar a terra, ele nos cobrou um aluguel altíssimo, nós voltamos para a rua. Nesse processo de estar na rua, de perder mais de 50 bonecos dos meninos, porque a chuva no inverno, a gente não tinha lugar de guardar as coisas, nós ocupamos um espaço público, um espaço que por hora público, não por ser da prefeitura, né? Um espaço, um terreno baldio que era de uma construtora que fazia um dos condomínios mais devastador do centro da cidade de Itacaré, né? Então essa construtora e esse condomínio abandonou um terreno e nós ocupamos esse terreno. Isso em 99, no final de 99. Nossa instituição, ela está desde 99 ocupando uma terra que jamais seria nossa, jamais seria do proletariado, porque a terra Itacaré, desde a década de 70, ela já tinha sido vendida a grandes construtoras e a grandes condomínios, porque Itacaré foi hipoteticamente descoberta, né, pelo surfista no início da década de 80, mas desde o início da década de 70, a CM já sobrevoava o litoral aqui com os helicópteros da Marinha, fazendo foto aérea e vendendo esses condomínios aos donos que estão hoje aí, Bosco Habita e várias outras construtoras. A gente sabe, a Translitorânea, que liga o litoral baiano, norte ao sul, e passa aqui pelo sul da Bahia, por todo o litoral, ela não foi construída para dar acesso à comunidade da Costa do Dendê, Costa do Descobrimento, Costa do Cacau, não. Ela foi construída para dar acessibilidade aos donos das terras já compradas por hora no litoral baiano. E os grileiros, que eram os proprietários das terras de cacau, grilagem, que ao perder a monocultura cacaueira, eles, por hora, investiram hoje nesses condomínios de áreas griladas para serem vendidos para exploração turística. Mas fale, Durante. Só fala aí. Você lembrou sobre o colonizador, né? Que ele veio para roubar, matar, destruir. É quase que bíblico isso. A gente observa que em torno de Itacaré existem muitos quilombos, muitas comunidades quilombolas. E eu acredito que eles também têm na pele, sofrem com essa questão da especulação imobiliária, que é tão grande ainda nessa região. Recentemente estive aí, como você sabe, a gente conversou, a gente fez entrevista para o Tela Preta, e observei que é muito grande esse avanço e essa especulação imobiliária, né? Tanto de hotéis como de construtoras para fazer grandes imóveis. Como é que tem sido esse processo e como é que tem sido observado isso por você nesse momento? É o seguinte, a história de Itacaré é uma história que ela traz no seu conteúdo esse extrato, né? Esse resultado dessa proposta colonizadora, né? Bom, Itacaré, como eu falei, a costa do Descobrimento, a costa do Cacau, a costa do Dendê, que é como é dividido o nosso território aqui do sul da Bahia, ligando até a ilha de Itaparica, ele é um território que ele sempre teve na mão das capitanias, da mão das capitanias passou para a mão dos imigrantes parceiros dos donos das capitanias, e depois ela passa para os coronéis do cacau, por causa no início do século XVIII, é introduzida a monocultura cacaueira no sul da Bahia, e ela vai se proliferando a ponto de, no início do século XIX, né, ser um dos maiores, o ouro, né, o ouro verde, como era chamado, né? Então, Itacaré, na sua história, também tem dois fatos que é de extrema importância para que a gente perceba como se dão as coisas hoje, porque é igual a sancofa, né? É igual ao símbolo de Oxumaré, a coisa ela é cíclica, né? Você tem que olhar o passado para entender o presente e projetar o futuro. Não tem como você
tentar discutir o que é hoje a situação da população brasileira sem você imaginar esse processo. Itacaré ela foi descoberta, ela foi ocupada, encontrada, propriamente dita, por padres jesuítas que vieram na Baía de Camamu. Ao chegar no Pontal aqui, você viu a praia do Pontal, que hoje é o refúgio dos nativos, a praia onde os nativos fogem para não serem explorados e não perderem o seu espaço. Esses jesuítas olharam de lá para cá e eles narram no livro da descoberta de Itacaré que eles avistaram a maior população de gentis. Isso eles se referindo de forma pejorativa aos nossos originários, né? Então, essa era a população daqui. Havia em Itacaré uma grande população indígena, de índios tupinos. Tem toda uma história, tem toda uma narrativa antropológica indígena, de que eram uma área de circulação de vários grupos indígenas, onde teve uma relação até com os índios aimorés, chamados butocudos, que foram exterminados pela coroa, né? Tem toda essa história que seria um outro braço. Mas o que eu queria concluir é o seguinte, que Itacaré foi vista pelos jesuítas como comunidade indígena, mas ela foi também o primeiro porto de escoamento de produtos do sul da Bahia. Então a elite, primeiro que ela quis dizimar para ser dono da terra foi a população originária, dos índios. Então o maior adversário, o primeiro adversário do colonizador aqui foi a população originária, que tinha essa totalidade, essa imensidão na ocupação. Hoje em Itacaré você não tem nenhuma referência. Você esteve aqui, andou, pesquisou, visitou nossa cidade, você não viu em lugar nenhum um maracá dos Tupinambá, nem dos Pataxó, um marco e flecha dos Tupiniquins. Você não vê nada, você não vê nenhum grupo afro-indígena, você não vê uma associação afro-indígena, não existe um memorial. Mas está lá a narrativa de uma população indígena instalada ali, na área que aqui se chama Ponta Grossa, né? Hoje o bairro da Passagem, um bairro popular vítima da violência policial constante. Então, essa comunidade aí indígena foi apagada, porque o colonizador não queria que a primeira intenção dele é apagar qualquer traço do original. Então, ele apagou o traço da forma dele. Aí, Itacaré também. Aí é onde eu quero falar quando você fala da quantidade de comunidades quilombolas. O que acontece é o seguinte, Uran, nós somos um território quilombola. A intenção realmente, que se fôssemos fazer uma justiça territorial, era dividir o sul da Bahia para os nossos povos originários e tirar uma gleba do povo preto. Isso é dividido entre comunidades quilombolas. Porque se você for unir todas as comunidades quilombolas do sul da Bahia, você vai pegar toda a territorialidade. Porque são muitas comunidades quilombolas e o seguinte, são comunidades quilombolas com suas identidades próprias. Você chega na região de Tuberá, de Nilo Peçanha, você chega naquela região de Grapiúna e você encontra uma pluralidade cultural do mandu, das abelhas enroladoras, do bicho caçador, você encontra uma variedade do zambiapunga, você tem identidades diferenciadas de povos, de culturas desenvolvidas. Então, isso é um aspecto que mostra essa questão. O Zambiapunga é um fato incrível, porque existe uma manifestação idêntica, o Zambiapunga é uma manifestação idêntica a uma manifestação que tem em Marrocos. Houve um momento que houve a consolidação e houve um intercâmbio. O grupo que pratica essa manifestação do Marrocos veio ao Brasil e o Zambiapunga foi ao Marrocos, sabe? Como você entende que são unidades aqui? Então, é um território quilombola, né? E, por hora, como tudo que o colonizador faz, fragmentados em várias comunidades, o que dá uma liberdade aos gestores municipais que têm essas comunidades dentro dos seus municípios explorarem, sabe? Não fazer o retorno devido, explorar essas comunidades, porque o conceito de comunidade quilombola atrela um recurso maior que deveria ser repassado pela falta de estrada, falta de acesso,
né? Merenda escolar que deveria ter no processo de compra, adquirir de forma chamada PAA, os produtos dali da região, fruta da temporada, deveria se comprar com os pequenos agricultores quilombolas, nunca se faz isso. O projeto é bonito, mas não acontece. É igual a Lei 10.639, que era tudo para a gente resolver o problema da educação, mas ainda continua se dizendo que Dom Pedro I levantou a espada e gritou independência ou morte, né? E aí afeta diretamente a Lei 10.639, né? Que estava com o povo preto se levantando aqui no recôncavo para a independência da Bahia. Esse mesmo povo preto não está historicamente identificado, então a Lei 10.639 ainda vai ter sérios problemas, já debutou, né, já tem mais de 15 anos, mas ainda tem muito que se discutir para a escola. Por isso, o conteúdo da Casa do Boneco é proposto, esse conteúdo que é resgatado no longo, vivenciado, porque eu não sou acadêmico, né? O título de mestre é dos aprendizes que respeitam o trabalho, o nosso desenvolvimento e chamam de mestre, mas nós temos um conteúdo que é baseado na cosmovisão africana, afro-indígena, que se chama Escola do Tambor. É um projeto de uma escola onde, junto a muitos pedagogos, junto a muitos griots, e junto a muitos pajés e caciques indígenas, a gente vem discutindo um modelo de uma educação mais próximo do que a gente deseja para os nossos jovens, né? Embora no momento em que a gente está criando esse conceito, a gente já vai fazendo um aprendizado, né? Jorge, nesse momento agora, vale a pena a gente lembrar sobre iniciativas e projetos que precisam estar andando juntos, né? Eu sou da região, tá? Sou formado pela UES, em Letras, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. E entendi há muito tempo a importância que tinha a Casa do Boneco. Eu queria saber em relação, qual é a relação que a Casa do Boneco mantém com a UESC? Existe algum tipo de parceria em que possa estar facilitando o tipo de acesso, cursos, o que existe de parceria entre vocês? Bom, a gente tem uma relação com a universidade de mudar o conteúdo da universidade, porque a proposta de uma universidade seria um lugar de construção de saberes, né? Ali naquele âmbito não deveria se repetir saberes, não deveria se construir seres com o mesmo conteúdo e com a mesma proposta, que é servir o programa do colonizador. A universidade, você se forma e valoriza a cultura euroasiática, né? Você tem como fonte de formação, você é preparado para produzir no agronegócio, você faz agronomia para ser um servidor do agronegócio, né? Igual às escolas técnicas, você é preparado para ser um capataz do agronegócio, porque o país ele tem uma dominação, né, que nosso país ele é do agronegócio, das mineradoras dos banqueiros, né? Pronto, essa é a gleba, porque, por exemplo, né, você chega na Chapada Diamantina hoje, você encontra lá aqueles pivô central trabalhando, arando 40 hectares de terra sozinho, o cara vai lá, broca o veio, né, principal de água, o lençol freático, né? E mete uma bomba e aquilo ali funciona sem a mão humana, né? Você vê muito aquilo, você diz, porra, como é que pode ter tanta zona dessa aqui, velho? A Chapada tá aqui, você transita na Chapada Diamantina aqui, você vê dezenas daqueles pivôs central, aquela máquina, você diz, porra, como é que o pequeno agricultor não é o pequeno agricultor? É o grande agricultor? O mega agricultor mas cadê ele? Ele é um deputado federal que não é nem da Bahia, irmão. Ele nunca plantou um pé de pepino. Ele tem a terra da grilagem, da negociada colonizadora, e ele aluga para empresas terceirizadas plantar soja, plantar as verduras que eles têm aqui na Chapada, por exemplo, porque o agronegócio não produz comida. Aí o que acontece? A Casa do Boneco,
ela tem uma relação com as universidades até hoje de tanto introduzir nossos jovens que precisam da formação acadêmica para progredir na sua vida profissional e trazer o retorno institucional, o que às vezes a jurisprudência exige, que o pedagogo assine, que o antropólogo vá lá, que, sabe? Então, já que eles exigem isso, mesmo eles dando honoris causa, né? A UESC me oferece honoris causa, me faz um mestre honoris causa, me bota lá no arquivo. A UESC vai deixar eu dar aula, a UESC vai deixar eu ir para a sala de aula, falar de agroecologia, falar de ocupação de terra, democratização, vai deixar eu fazer a devida colocação de quem é cacique babau, eles vão deixar eu fazer a verdadeira colocação do que é a ocupação, sobre o que é a origem das favelas. Eles não vão deixar pelo âmbito de... Porque eu já vou questionar aquela cruz que está lá, portuguesa, como símbolo da universidade. Então, a gente tem essa relação com a universidade, é interessante. Nós tivemos o nosso primeiro encontro, eu acredito, em razão desse curso que você teve. Mas se você não buscasse extra a informação de homem preto, né, de ser preto de África, né, dessa pluralidade que é esse saber que constitui aquilo que lhe ensinaram, você ia ficar achando que os gregos que foi quem desenvolveu os saberes. Você vai ficar achando que a África só tem oralidade, que nós não temos escrita, que nós, sabe, você encontra os adinkras, que são símbolos, que são signos, que têm um poder de comunicação para além das palavras, né, exigida, porque, né, não está nos livros. Você olha um adinkra, você sabe tudo ali, você sabe que é relacionada com a natalidade, que é relacionado com o saber, com a cultura. Então, são signos, né? São mais do que símbolos. Você chega numa aldeia na África, tem dois adinkras ali, você sabe que eles são agricultores, eles produzem, você vai ver, né, eles fazem circuncisão, você vai entender vários aspectos que não precisam estar escritos em um livro de normas, porque eles já estão, é uma escrita muito antiga, né? Então, a gente tem essa relação com a universidade. Por exemplo, com a UESC, nós nunca tivemos nada da UESC. A UESC, ela é incapaz de imprimir um folheto nosso na gráfica. A gráfica eles têm é toda sistemática para a universidade, com recursos não sei o que lá. A gente vê um bocado de bobagem sendo imprimido na gráfica, mas a gente faz campanha para as instituições terem um material impresso na gráfica da UESC, não pode, né? Mas a gente tem que estar recebendo aqui a galera que está fazendo TCC, porque eles querem saber se uma escola do tambor usa computador, né? A gente é obrigado a ter que traduzir uma dureza desnecessária com os alunos, porque a gente fala de uma outra escola, de um outro pensamento, aí a universidade manda os meninos aqui de educação, os meninos que eu falo são os alunos, né? São adultos, com um formulário para preencher, dizer, a escola do tambor é uma escola alternativa, a escola do tambor usa computador, aí quer dizer, porque a gente é da cosmovisão africana, a gente não usa tecnologia, é igual o cara querer que o índio não use o computador, que o nosso originário não use o computador. A tecnologia é nossa, é de África. A tecnologia é de África. Quando você vê um processador de um computador usar o sistema binário para identificar qualquer informação, você vai olhar para o tempo e você vai encontrar dentro do oráculo de uma mãe de santo, de uma Ialorixá, de um Babalorixá, o sistema binário sendo usado para a leitura do oráculo. Então, isso não começou outro dia quando inventaram o computador, não. O computador que foi inventado baseado no nosso saber histórico africano, né? Os tambores foi a primeira internet. O filho de Jorge Rasta nasceu em Itacaré. Tá onde, Urã, você aí? Está em que cidade agora? Salvador. Está em Salvador, né? O meu filho nasceu aqui, alguém ia lá para o morro da Telebahia e tocava o djembe. Mestre Gabi, qualquer um desses mestres. Aí daqui a pouco o cara lá de Uruçuca estava tocando. Quando chegasse daqui a uma semana, você ia estar ouvindo aí em Salvador o tambor tocando.
você dizer, porra, olha, o filho de Mestre Jorge nasceu lá em Itacaré. Então, a internet é nossa, a primeira, irmão. Nós é que trouxemos isso. Eu tenho aqui um instrumento chamado bobolom, que é um instrumento que eu trouxe de lá de Guiné-Bissau, com a autorização de um régulo, né? Que é o senhor dos cultos lá. Ele me permitiu que fosse feito o bobolom. Ele é um instrumento só para comunicação, né? É um instrumento que ele não é também. Mostra aí o instrumento. Vou aqui. Jorge Raça, mestre, artista também. Daqui a pouco, o que é que você pretende pra gente, Jorge? As suas esculturas. Vai passar aqui, deixa eu ver aqui, porque aqui é tudo de ponta, né? Ponta de um, ponta de outro. Esse é o bobolom aqui, ó. Tá dando pra ver? Desce mais um pouco. Sim. Consegue tocar? Na verdade, eu não vou poder tocar aqui porque eu estou segurando no celular, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Ele é como se fosse um cobel todo de madeira, tá vendo? Todo esculpido por dentro, é incrível. Esse é o bobolom. Ele é de Guiné-Bissau. Ele veio da ilha de Bubaque, lá do arquipélago Bolama-Bijagó, onde a gente tem um trabalho lá. Já fizemos 2 viagens para lá. Jorge, já que você está falando de ancestralidade, de África, a religião ela está ligada diretamente com os ideais, com os ensinamentos da Casa do Boneco, né? As apresentações, tudo tem essa ligação muito forte. Na verdade, vocês vivem, cultuam, né, os orixás. A exemplo disso, tem uma exposição que você está organizando agora, feita a partir de material reciclado. Essa mostra. Eu vou mostrar aqui para vocês as peças, mas é isso, né? Deixa eu tirar a cabelada aqui, senão eu não sento. Então, é isso. A concepção da Casa do Boneco, ela traz para a gente uma busca básica, né? O tempo de África, ele não é passado, presente e futuro. Ele é passado, presente e futuro, passado, presente e futuro, ciclicamente, circular. Então, a gente não consegue, né, imaginar você caminhar para a luta, você caminhar para o trabalho, você caminhar para a criação dos seus filhos sem a sua raiz, que é a espiritualidade. Né? Ultimamente, nos últimos 20 anos, os nossos originários aqui, Tupinambá, como eu costumo dizer, Cacique Nailton, nossa pajé Maiá Muniz, Cacique Babal, sabe, Cacica Valdelice, Cacique Ramon, nossa pajé Nádia Cauá, que vai estar agora com a gente. Esses povos, eles são povos de luta. Os Tupinambás e os Pataxós lá do sul da Bahia, eles se reapropriaram de mais de 45% da sua terra, que estava em 100% tomada. A Serra do Padeiro é uma independência, o posto do Catarina Paraguaçu é outra resistência, nossos povos de Porto Seguro são povos indígenas guerreiros, Olivença no sul da Bahia. Esses grupos, eles não dão um passo sem consultar os seus encantados. Não há uma ação de desapropriação de terra, não há um plantio que os nossos originários, na sua maioria, não buscam os encantados. Embora já haja uma grande invasão das igrejas neopentecostais, né, dentro dos territórios indígenas, assim como nas comunidades quilombolas, né?
já há uma invasão dos neopentecostais, que é uma erva daninha, é um grupo peçonhento, né, que vem desconstruindo, inclusive, saberes que são resgatados. Porque quando um grupo de religiosos cristãos, como os que estão aí mal formados, mal dirigidos, né, eles invadem contra a religiosidade dos povos africanos, eles não estão invadindo contra um modismo, como parece hoje o neopentecostalismo, né? Hoje, ser evangélico é um modismo que tem sido alimentado pela mídia colonial, né? A mídia colonial que chegou aqui católica, oprimiu, matou, sequelou, mutilou, né, que promoveu o genocídio. Hoje ela está sendo aparelhada pela mídia neopentecostal, pelo segmento religioso neopentecostal, que trazem homens brancos, mal formados, fazendo discursos, demonizando, satanizando, o que nunca se voltou contra eles, né? Infelizmente, o nosso povo preto, mesmo que é de matriz africana, por hora ele se vê embebido pelo pacifismo cristão e não enfia porrada, né? A gente não dá porrada, não mata, esquece que orixá corta a cabeça. Eu sou filho de Xangô da guerra, minha concepção de morte, de vida, não é a dos cristãos. Eu obedeço às leis do país, né? Mas a concepção espiritual minha não me impede que revide ao opressor, a quem me agride. Esse papo de dar outro lado, ou de esperar o perdão, ou de dar o perdão, é cristão. E até o nosso povo de matriz africana, ele é embebido, é iludido nesse pacifismo, né? Que o rei Leopoldo, né, da Bélgica, outro dia se publicou cartas dele, onde ele ensinava aos padres o que da Bíblia deveria se ensinar para explorar o povo do Congo, do qual ele foi o maior genocida. Então a gente tem aqui o candomblé como a nossa religião matriz, embora a gente não insira a ideia de que devemos ser todos do mesmo terreiro, né? Hoje nós temos nações Queto, nação Banto, né? Como a gente chama, nação Nagô e nação Banto, que é o candomblé de Angola, o candomblé de Queto, como é chamado, e também o candomblé Jeje-Nagô, que são segmentos, né, variáveis. Eu não insiro a Umbanda, porque não é um padrão baiano, aqui a gente que é da Bahia, a gente tem os terreiros, eu não sei, os centros de Umbanda, mas a nossa prática é candomblé de Angola, Queto Angola, alguns terreiros que são Queto Angola, né? É um pouco diferente. Então, a gente tem, as pessoas aqui são livres para cultuar nos terreiros que quiserem e trazerem o axé de todos os seus terreiros para essa congregação aqui, que é a Casa do Boneco. Nós somos um terreiro plural, né? Cantamos banto e cantamos também. Eu sou de Xangô, de Zaze, sou de Xangô, eu acordo de manhã e digo Nguricumbi Suata, sábado, Sobatinesico Ambo, que é a saudação de Xangô, e digo também ao Manixé Caô Cabieci, né? Eu falo em Soba, que é Xangô, e falo em Xangô no Yorubá. A minha intenção não é ter uma divisão como é feita pela capoeira Angola e pela capoeira regional, pelos terreiros diferentes, porque um dos maiores problemas hoje é a divisão do nosso povo, seja ele que for segmento. Nossos movimentos de luta, de reparação etnorracial, de promoção racial, eles divergem porque são de partidos, são atrelados a partidos, né? A gente sempre tem razão para estar se conflitando, para estar se dividindo, né? Muito mais do que a gente se encontrar em um momento onde somos todos pretos e somos todos em um processo de reparação, independente das nossas diferenças. Quando chegar em determinado lugar, você vai por ali, eu vou por cá, você baixa, saldo Alá, eu vou e saldo o meu orixá, mas a gente segue junto, né? Então, seria bom que os cristãos pudessem pensar dessa forma, né? De que ele não tem que diminuir o valor da nossa religião, a gente tem que encontrar
é um espaço de reparação para todos, e cada um, né, ter a sua ladainha. Então, a Casa do Boneco, ela tem esse princípio. Quanto à exposição, né, que você perguntou, sim, ela se dá em um ambiente assim que eu busco exprimir nesse momento o que eu tenho de natural da arte e de todo o meu processo de vida, né? Então, eu venho de Alagados, venho de um dos primeiros lixões da capital de Salvador, porque da década de 40, no fim da década de 40 até o meado da década de 70, Alagados, o complexo de favela do Alagados, que é Jardim Cruzeiro, Massaranduba, Uruguai, né, e parte do subúrbio ferroviário, ali Lobato, Plataforma, era o lixão da cidade, né? Todo o lixo de Salvador era jogado nas palafitas que serviam para aterrar os barracos, né? Então, o processo da relação com o lixo, para mim, sempre foi de forma de infância. Mesmo a gente tendo um pai que era... Meu pai, quando ele veio morar na capital, minha família que era matriarcal, de Indinha Frasa, de minha avó Sancha, pelo emprego de meu pai, se transformou em uma família patriarcal, né? Você vê que a mudança da vida natural que nós tínhamos no interior, no recôncavo, que nós seguíamos as matriarcas, quando a gente muda para a capital, para a favela, o emprego de meu pai fez dele se transformar o patriarca, e a partir daí a família ficou obedecendo ao modelo machista fudido que meu pai teve, né? Porque meu pai, ao ter um bom salário na Petrobras, ao invés dele estruturar a família dele, ele criou 6 famílias, né? Virou putão, né? Tinha 6 famílias e aí ficava nessa onda, né? Então, filho pra caralho, 20 e poucos filhos, não deu pra, né, mudar muito a nossa realidade. Então, como a gente era filho de petroleiro, mas a gente vivia em Alagados, não mudou a nossa realidade e a gente reciclava lixo, né? E desse lixo que eu sempre aprendi a reciclar, hoje eu trago um trabalho de reciclagem com cobre, né? Com material de computador, material de geladeira, ventilador, toda essa sucata, né? Você viu aqui a origem do trabalho. A única coisa que não é sucata são as pedras que eu uso e os búzios da costa, porque é um material que a gente tem que adquirir, embora eu ganhe muito, porque tenho amigos que dão esse presente. A gente tem trocado aqui alumínio por cobre com material de ferro velho, e a gente tem feito. Então, nessa construção dessa arte, eu busco exprimir todo o meu momento, as minhas deficiências do corpo, a minha relação com o orixá, a minha relação com a história, e a gente vai buscar nessa exposição e no leilão dessas peças subsídios para fortalecer o projeto também, porque a fazenda está inativa, está parada, e a gente precisa reativar a fazenda, porque a possibilidade de a gente ter no sul da Bahia um resort preto de matriz africana, podendo ser um centro, e como já funciona, profissionalizante, de turismo étnico de base comunitária, preservando nossos princípios, trabalhando com renda participativa, colocando para funcionar todo um projeto que a luta vislumbra a gente ter, né? Então a gente já está bem próximo disso, porque a gente a fazenda já funcionou por 5 anos, mas por essa falta de relação, ou o retorno das universidades que não apoiam, eles vêm aqui, visitam, fazem seus TCC, fazem seus conteúdos de MEC, e eles vão embora, não voltam mais. E assim os editais, que cada dia são mais reservados, mais preservados a um grupo, que estão com seus conteúdos mais complicantes. Então a fazenda não se relaciona, hoje a Casa do Boneco e a Fazenda Quilombo do Oti, fazendo modelo, não se relaciona muito bem com os modelos governamentais. E a gente tem resistido na mão, certo? A gente tem buscado resistir com a força do trabalho. Então a gente vai fazer essa exposição e buscar uma autonomia para a gente, né? Também eu vou mostrar aqui a você. Pode falar, Luan, se você, enquanto as peças tá aí, porque você tá ligado, né? Então, que
aproveitar que você está falando sobre essa questão da comunhão, sobre comungar, religiosidade. Queria que você relembrasse também, falasse um pouquinho sobre o Caruru, que é uma festividade que acontece já aí na Casa do Boneco já há algum tempo e que esse ano vai ter uma edição especial. Ela vai ser virtual, né? As pessoas vão passar e vão pegar o seu caruru e mais ainda as pessoas podem ajudar. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse caruru e como é que as pessoas podem ajudar para fazer com que esse trabalho continue, permaneça. É o seguinte, Jurão, o caruru a gente chama caruru de beijo e as pedagogingas, né? Porque esse trabalho ele é feito já há 19 anos, né? Deixa eu dar uma sentada aqui. O caruru, ele é um banquete, como a gente sabe, né? Que é um banquete tradicional, né? Que a gente remete a uma reparação dos ibejis, né? Porque sempre a gente acabou furtando o banquete mais tradicional com a presença da comida de todos os orixás, porque você sabe, um prato de caruru, ele tem ali mais de 12 pratos, mais de 12 especiarias feitas individualmente, caruru, vatapá, xinxim, feijão preto, feijão pradinho, milho branco, farofa, né, acarajé. Então, esse banquete que traz todo mundo, nanã, tá todo mundo ali, Xangô, tá ali, todos os orixás estão ali presentes, Oxalá, que é oferecido aos orixás crianças, que em Yorubá são chamados de beijos. Já no candomblé banto se chama de vunge ou de herê. Mas aí a gente vai e remete ele dentro do sincretismo religioso e diz que está fazendo um caruru para Cosme e Damião. E onde é que entra Cosme e Damião, né, numa cerimônia de matriz africana, porque todos os mantras, eles são fortalecedores para o espírito. Né? Quando você entoa mantras, quando você faz a repetição das práticas dentro da sua prática religiosa, você está invocando a força para a repetição, a palavra, o nome desse orixá repetido, o louvor, a alegria desse oferecimento, o sorriso das crianças para esses orixás, eles são remetidos para Cosme e Damião, dois santos portugueses ou espanhóis, sinceramente eu nem sei a origem deles, sei que são europeus, que foram, dizem que eram médicos e foram canonizados, e aí eles vêm e substituem a figura do nosso. Então a gente fala aqui, caruru de beije. Esse caruru de beije, ele, por ser um banquete que a gente a cada ano aumentava, e a gente sempre se preocupou em fazer ele saboroso, o caruru de beije, ele usa 6 quilos de camarão, ele usa 5 quilos de amendoim, 4 quilos de castanha, um empenho de condimentos para que essa comida mantenha o sabor. Então a gente começou a ter a visita de membros que construíam essa que a gente chama de pedagogingas, né? Que é uma pedagogia preta, uma pedagogia de matriz africana, uma pedagoginga que está ligado com a ginga da capoeira, com a ginga da raiz zinga, né? Então, aí a gente começou a convidar esses amigos para ministrar oficinas, para ministrar shows culturais durante o Caruru, e nós acabamos tendo um festival nesses 19 anos que se chama Caruru de Beijo Pedagogingas, um encontro onde a gente tem oficinas e mesas onde está toda a linha de frente da nossa luta etnorracial, afro-indígena, né? As nossas mesas são formadas com as figuras mais ilustres que voluntariamente vêm para o Caruru pelo encontro, que fazem sua participação, a formação dos nossos gangsters, nossas mulheres e homens e nossa pluralidade de gênero e a nossa competência que a gente tem, trazendo dança, música, rima, tecnologia, audiovisual. As pedagogingas é um encontro. As pessoas podem acessar as nossas redes aí. A gente tem o nosso Facebook, Casa do Boneco de Itacaré. No Instagram aí, a nossa Casa do Boneco Itacaré também. Temos um blogspot Casa do Boneco. Temos o canal da Casa do Boneco no YouTube. E nesses lugares tem bastante material audiovisual desses eventos
e de outros eventos que tem aqui. Mas o Caruru e as Pedagogias se transformou em um mega festival que esse ano, barrado por esse terrorismo biológico, a gente vai executar ele agora de 7 a 11 de outubro, né? Normalmente ele acontece na última semana de setembro. Agora a nossa 19ª versão online, ele vai acontecer de 7 a 11, onde nós vamos ter 3 painéis, 3 mesas assim. O tema esse ano é cura e cuidado com o corpo preto. Então é um tema amplo, complexo, né? Que interage, e a gente está trazendo pessoas maravilhosas para fazer essa discussão. O primeiro dia, as mesas estão fechando ainda, eu acredito que amanhã a gente está colocando toda a programação aí, porque ela está vasta. A gente vai ter uma mesa com Rosa, da Casa de Mate, da Yoga Kemetiana, que também vai fazer a oficina. A gente vai ter aí o nosso Zezé de Oluquemi, vamos ter o Tata... vamos ter nesse dia Zezé Oluquemi, vou ter Tata Comanagi, da Aquibanto, vamos ter Rosa, da Casa de Mate, né, da Yoga, vamos ter também Nádia Cauato, Pinambá, vamos ter uma outra mesa na sexta-feira com Ani Urace, com Paco Gomes, com Altair Lira, né, as mesas todas na sexta-feira vamos ter Amanda, da Grana Preta, vamos ter Nazaré Lima, nossa mulher da educação preta aí da UNEB, do Brasil e do mundo. Então a gente está com a tropa assim, basta. As oficinas, a gente vai ter a oficina Griolab com Paco Gomes, vamos ter a oficina de yoga kemetiana, vamos ter construção de tambor, construção de abaiomi, construção de bonecos, vamos ter a oficina de construção de rima, e mais são 4 oficinas por dia, né, a partir do dia 7, e os 3 painéis. A gente está com a campanha de... Quanto tempo a gente tem de live ainda aí? É isso, eu quero aproveitar logo, pedir para todo mundo que está aqui conectado, conferindo essa nossa live no Papo Ninja, que possa ajudar a Casa do Boneco. Quem puder, entre lá no casadoboneco.blogspot.com.br, que tem todas as informações, com programação completa a partir de amanhã. Quem quiser colaborar, ajudar o projeto, porque não basta só a gente falar, veja se amando, se a gente não tiver abertos para poder colaborar com os projetos dos nossos irmãos. Então, o espaço aqui é seu para poder convidar todo mundo, Jorge. A gente já está quase encerrando a nossa live. Quero muito agradecer, tá, por ter topado conversar com a gente aqui no Tela Preta, nesse Papo Ninja também, tá? O seu programa, ele tá no forno, a gente está preparando ele para liberar no nosso canal do YouTube, no canal do Mídia Ninja. Como eu já falei inicialmente, a gente liberou ontem um episódio muito especial com a participação de Margarete Menezes, Nanda Lisboa, tem... Flávio Renegado e Pablo Pitombo falando sobre protagonismo preto, que é isso que a Casa do Boneco faz há muito tempo, desde 1988, né, levando a cultura do nosso povo preto para todo o estado, na verdade para o mundo, né, porque Itacaré é uma cidade com esse foco no turismo e com essa beleza e importância que tem na cena. Tá? Eu queria que você convidasse todo mundo, a gente só falta 1 minuto para poder encerrar a live. Te agradecer mais uma vez por ter esperado para a gente poder conversar, tá? Só gratidão a você e chame todo mundo e faça as últimas colocações. Massa, um prazer grande aí, um beijo grande para todo mundo aí que assistiu, esperou. Massa vocês, esse espaço aí da Tela Preta, da Mídia Ninja, de extrema importância. A Casa do Boneco de Itacaré, Dani colocou aí no chat já algumas informações, a galera pode ver aí o contato. A gente está com a campanha... A Casa do Boneco também no Instagram, importante. Sigam, vão lá, sigam. Que a gente está com esse conteúdo aí. Venham visitar a gente também aqui em Itacaré, né? Mesmo de forma comedida, Itacaré já está funcionando, a gente já está funcionando. E conhecer as práticas, vivenciar é muito importante. Ajude aí nossa campanha, que o papo é reto, né? Você pode vir ver aqui o que está acontecendo. Muito grato aí,
Rotep aí, muito axé para todo mundo, irmão. Axé, Jorge, gratidão. Você não teve tempo de mostrar as obras de arte, né? Depois, fica para ver as obras de arte de Jorge. Vai terminando aí, né? 30 segundos, vai. Mostre alguma obra para as pessoas que estão mega curiosas. Ossanha aqui, né? Feito a parte de prata. É toda de cobre. Aqui tá Xangô, né? Também, todo de cobre reciclado. E Búzios. Jorge, 10 segundos. 10 segundos. Gratidão. Aí, a gente vai se falar. Vai acabar.